Você já ouviu falar em Maurits Cornelis Escher? Você já viu alguma de suas obras ou algum dos objetos impossíveis que ele criou? Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse pintor e artista gráfico, vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Sônia Franco, sejam bem-vindos ao canal Truquemática e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Maurits Cornelis Escher, este grande pintor, artista gráfico holandês que utilizava em suas obras matemática. Eu sou suspeita porque eu adoro o Escher e o Escher, ele tem uma coisa assim que cativa, que chama a atenção e que quem não conhece tem que conhecer. Então eu vou mostrar nesse vídeo para vocês algumas das suas obras, mas depois você pode ir no link na descrição ver um documentário que temos falando sobre várias obras dele. Temos também algumas obras que eu vou deixar o link lá para você conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais. Então eu não vou falar sobre muitas obras para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Mas você não pode deixar de conhecer e de pesquisar as outras obras dele, tá? Então vamos começar? Olha só, eu tenho aqui na minha camiseta que eu ganhei do meu esposo, Ivo, de aniversário faz um tempinho, essa camiseta do Escher, olha que coisa mais linda, gente. Essa obra aqui é uma das obras interessantes, ela é chamada Cachoeira ou Queda d'Água, tá? O que é essa obra aqui? Essa obra e todas as outras obras do Escher faz? Ele mexe com a noção de perspectiva, ele mexe com a ilusão de ótica, ele faz a pessoa que está observando realmente entrar dentro da obra e ela vai tomando ali algumas direções, alguns sentidos e ela começa a se sentir dentro da obra. Ou seja, essa cachoeira mesmo, você precisa ter um olhar bem minucioso, porque ao momento que você começa a perceber que a água está caindo, aí ela vai tomando o rumo que ela deveria tomar, aí você começa a perceber que essa água está subindo. Então é essa noção. Ele brinca bastante com a questão do bidimensional e do tridimensional. Bidimensional é a obra no papel, tá? O tridimensional é a obra tomando vida, tornando real, né? Então ela já tem comprimento, largura e altura. Então tem algumas obras dele, tipo uma chamada Répteis, que os répteis estão lá desenhados no papel. Porém, de repente, do nada, aquele réptil sai daquele papel e ele toma vida. E ele sai do papel, né? Então, assim, é uma coisa muito maravilhosa. Então, tem várias obras. Tem uma obra gigantesca chamada Metamorfose, que é onde ele brinca um pouco com a questão da cidade, aí ele pega algumas torres e vai transformando ela em outras peças, aí peças de um tabuleiro, e aí ele vai mexendo com aquilo e ele vai transformando. E assim, é uma obra linda que vocês precisam ver, tá bom? Então aqui a gente tem algumas, ó. Aqui eu tenho o Escher na bola, que é uma obra muito boa dele, que é ele segurando a bola e desenhando ele mesmo nela, tá? Aqui, ó, Céu e Mar. Então esta obra é maravilhosa, é onde ele trabalha com a questão dos contrários, né? Céu e mar, aves e peixes. Então você tem que ter um olhar bem minucioso para quando você começa a olhar aqui de cima, que é uma ave preta vindo para esse lado, aí de repente você começa a olhar direito e aí vai vendo que tem outras aves indo para o outro lado. Aí de repente nessas aves, onde está branco e o encontro dessas aves se torna peixe e o peixe de repente sai do céu e já cai no mar, onde a gente tem aqui, ó, os peixes, tá? Então ele brinca bastante com essa noção de contrários, tá?
Tem obras chamadas Anjos e Demônios, onde ele coloca lá os anjos e o demônio, os contrastes, né? Então, essa obra aqui, gente, é chamada relatividade. Gente, se você quer falar de relatividade, você pode falar de Einstein, mas depois você pode falar de Escher. Porque o Escher, ele brincou, vocês vão ver aí direitinho, que ele utiliza dentro desta obra relatividade todos os sentidos possíveis. Então, nas diversas escadarias que a gente tem ali, ele coloca gente subindo, gente descendo, gente entrando, gente saindo. Então, ele coloca todos os sentidos possíveis. E você começa a ficar doido só de você olhar e tentar entender o que está acontecendo ali, né? Então, a gente tem também essa obra aqui, ó. Uma obra muito famosa, obra que tem em vários lugares dele, chamada Mãos. Essa obra Mãos, ela trabalha um pouco com a questão do infinito. Por quê? Se você for parar para observar, é uma mão que está desenhando a outra mão e que ali a gente não sabe quem está desenhando quem. Porque é uma noção, né, um ciclo onde uma mão está desenhando a outra e aí a gente não tem a noção de fim ali. Então é infinito, porque uma mão está desenhando a outra mão. E aí fica nessa perspectiva e nessa brincadeira de que está no papel, mas do papel do plano saiu pro tridimensional. Ou seja, uma figura que não tem vida, tomou vida, e aí pega a caneta, pega o lápis, no caso aqui, que começa a desenhar a parte da outra mão e que está desenhando a parte dessa. Então, assim, essa obra ela é linda, maravilhosa, né? Tem várias outras obras dele que vocês podem verificar aí, tá bom? Mas uma das mais interessantes são essas. E é claro, não poderia faltar a fita de Moebius. Ai, gente, essa fita é linda! E no próximo vídeo, nós vamos confeccionar aqui uma fita de Moebius para você entender mais ou menos o que o Escher faz, como que ele brinca com essa noção de infinito. Então, olha só, gente, nesta obra aqui, nós temos uma fita, tá? Que ela é dobrada de uma forma que temos aqui 9, se eu não me engano, 9 formigas. E conforme você vai tentar visualizar as formigas, você não consegue saber se a formiga está dentro ou está fora. Então o Escher, com essa fita de Moebius, ele quis mostrar a noção de infinito. E ao mesmo tempo ele quis colocar esses insetos. Ele trabalhava muito com insetos, com animais, né? E aí ao momento que ele colocou esses insetos aí dentro, o que ele quis mostrar? Que ao mesmo tempo que tem inseto entrando, tem objeto saindo, tem inseto entrando, tem inseto saindo, e aí você começa a se perder contando quantas formigas tem aqui, porque você não sabe mais se ela tá do lado de dentro ou se ela tá do lado de fora. Então, gente, Ave Maria, precisa de muito tempo. Eu vou deixar no link da descrição aqui várias informações falando sobre ele, alguns documentários, inclusive nesse documentário tem uma exposição que teve há muito tempo atrás, lá no Banco do Brasil, né, em São Paulo, onde eu fui, prestigiei, vi os manuscritos, né, do Escher, algumas obras, algumas não, várias obras dele, e principalmente me encantei com as brincadeiras de ilusão de ótica, com a perspectiva. Então, assim, ele era, né, um pintor que utilizava nas suas obras matemática. E como que ele utilizava essa matemática nas suas obras? Ele brincava bastante com movimentos de rotação, translação e com simetria.
Então, hoje em dia, é muito fácil a gente fazer isso, porque vai lá no computador, o próprio computador consegue pegar uma figura de um lado, colocar do outro, ter a mesma figura, só que aqui a gente está falando de uma pessoa que fazia isso à mão, que fazia isso desenhando, não tinha ajuda de computador, de nada disso, né? Fora que também ele utilizava nas obras dele alguns objetos impossíveis. Então, com certeza, você já deve ter visto alguma coisa relacionada com isso. E quem foi o criador aí dessa perspectiva? O Escher, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!